Queridos amigos, queridos irmãos, muito boa noite a todos. Estamos reunidos para continuar a nossa reflexão sobre o tema humildade e as suas nuances. Vamos elevando o nosso pensamento, vamos nos conectando às equipes espirituais maiores, para que juntos em sintonia possamos criar a psicosfera necessária para que esses irmãos queridos possam adentrar nos nossos lares e nos auxiliar. Amado Jesus, estamos aqui hoje, Mestre, para rogar o Teu amparo para todos os líderes, governantes, todos aqueles que estão na linha de frente, para que cada vez mais eles possam ter discernimento, força e coragem para fazer o que é certo. Estamos aqui, Mestre querido Jesus, para todos unidos e manter de nós as vibrações mais sublimes possíveis para auxiliar cada um desses irmãos que tem tarefas tão desafiadoras nesse momento de transição. Auxilia-os, Mestre Jesus. Dê a eles condições para que eles consigam enxergar o caminho que o Senhor quer para cada um de nós. Ah, Mestre Jesus, que saibamos usar da empatia e nos colocar no lugar de cada um deles e nos questionar se conseguiríamos fazer melhor ou se não cometeríamos os mesmos erros. Nos auxilia a sair dessa vibração da crítica, nessa vibração de tantos apontamentos e avaliações, e que possamos no dia a dia exercer essa humildade de nos colocarmos no lugar deles e com as nossas vibrações de amor orarmos para cada um desses amigos para que eles façam o melhor para todos nós. Que possamos estar todos juntos, Mestre Jesus, alinhados ao Teu Evangelho, hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Muito boa noite a todos. Continuando no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, iremos passar sobre o item 6º em seu terceiro parágrafo. O Espiritismo vem sancionar a teoria pelo exemplo, em nos mostrando grandes no mundo dos espíritos aqueles que eram pequenos sobre a terra, e, frequentemente, bem pequenos aqueles que nela eram os maiores e os mais poderosos. É, que os primeiros levaram, em morrendo, aquilo que unicamente faz a verdadeira grandeza no céu e não se perde, as virtudes, enquanto que os outros deverão deixar o que fazia sua grandeza sobre a terra, e não se leva a fortuna, os títulos, a glória, o nascimento. Não tendo nenhuma outra coisa, eles chegam no outro mundo desprovidos de tudo, como náufragos, que tudo perderam, até suas vestes. Não conservaram senão o orgulho, que torna sua nova posição mais humilhante, porque vem acima deles e resplandecentes de glória, aqueles que espizinharam sobre a terra. A conquista de méritos para que possamos chegar no plano maior, na vida do espírito, a verdadeira vida, com dignidade, está no ato de servir, especialmente no servir humilde, no servir com amor, na vivência da prática do bem. E hoje eu gostaria de convidar
a todos para refletirmos sobre essa questão do trabalho e da cooperação e a humildade. Eu separei aqui um trecho do livro Nosso Lar, está no capítulo 25, que é uma conversa que André Luiz tem com Dona Laura, antes dele iniciar os trabalhos que ele teria no Ministério da Regeneração. E aí nessa conversa, que é uma conversa muito edificante, inclusive aconselho a todos que nos acompanham a fazer a leitura desse capítulo, é muito interessante, porque nos dá um norte, um programa de trabalho muito bem definido para conduzirmos os nossos trabalhos aqui na Terra. No meio dessa conversa, Dona Laura orienta André da seguinte maneira: André, em vez de albergar a curiosidade, medite no trabalho e atire-se a ele na primeira ocasião que se ofereça. Surgindo o ensejo nas tarefas da regeneração, não se preocupe em alcançar o espetáculo dos serviços nos demais ministérios. Aprenda a construir o seu círculo de simpatias e não se esqueça que o espírito de investigação deve manifestar-se após o espírito de serviço. Pesquisar atividades alheias sem testemunhos no bem pode ser criminoso atrevimento. Muitos fracassos nas edificações do mundo originam-se de semelhante anomalia. Todos querem observar, raros se dispõem a realizar. Somente o trabalho digno confere ao espírito o merecimento indispensável a quaisquer direitos novos. Tudo quanto nós vamos colher na nossa vida, aqui e além túmulo, está diretamente relacionado ao nosso trabalho no exercício do bem, na prática do bem. E para vivenciar o bem, nós precisamos dessa virtude básica, desse alicerce, que é a humildade. Então hoje nós vamos aprofundar um pouco mais a nossa reflexão e o nosso pensamento em duas situações para que possamos cooperar e trabalhar com humildade. Vamos buscar refletir de uma maneira bem prática quando é que nós agimos de forma prepotente e orgulhosa nas atividades do dia a dia que nos dá o ensejo de trabalhar e cooperar. É necessário que a gente comece a se perceber e se enxergar para que consigamos estruturar uma realidade nova na nossa maneira de pensar e de sentir. Uma primeira situação é no cenário de quando alguém nos pede ajuda. Ainda hoje, grande parte de nós, e eu me incluo no meio dessas pessoas, quando alguém nos pede ajuda, nós até vamos com uma certa boa vontade, mas a gente já chega dando uma série de orientações e palpites, de tal maneira que se a gente não tomar cuidado, a gente chega para ajudar, porque o outro pediu, e no passar do tempo o outro já vai estar fazendo aquilo que a gente quer. Vamos fazer um entendimento aqui bem simples. A atividade era do outro, a necessidade era dele, o trabalho também, e ele pediu ajuda. E de repente agora ele está fazendo o que eu quero. Será que esse é um trabalho humilde? É como se eu condicionasse a minha boa vontade à seguinte situação: eu só vou te ajudar se for do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não ajudo. No nível consciente, nós não chegamos a ter esse nível de estruturação de ideias antes de aceitar a proposta de ajuda.
Mas do ponto de vista inconsciente, nós já estamos há tanto tempo viciados nesse ato de querer determinar e sermos servidos, que a gente age de maneira mecânica, como se fôssemos robôs nessa estrutura. Então, nós chegamos para ajudar e começamos a determinar, começamos a avaliar, que foi um dos conselhos que Dona Laura deu para André. Ah, mas isso não é bom assim, isso não é bom dessa maneira, vamos mudar aquilo. Até que no transpassar do tempo nós já estamos dominando a tarefa. E não é incomum, e isso acontece muito nos centros espíritas. Pessoas que iniciam um trabalho com profundo amor, chegam outras e vão dominando de tal maneira que aquela que iniciou o trabalho é excluída. Tamanha é a nossa vivência ainda no orgulho e na prepotência. A gente fica pegado nessa eficiência materialista de fazer da forma mais rápida, mais ágil, mas não são esses elementos, não são esses parâmetros materiais da eficiência laboral que nos trazem méritos no plano maior. O verdadeiro mérito vem do sentimento com o qual eu conduzo aquela atividade, aquela tarefa. A gente precisa refletir bastante se nós não estamos agindo dessa maneira nos nossos lares. O ato de cooperar humildemente, ele vem quando, ao sermos convidados para auxiliar, nós o fazemos em silêncio. E aquilo que o outro faz, a gente dá o nosso melhor, porque nós respeitamos o desejo do outro. Nós estamos servindo e não determinando. Eu só posso emitir alguma opinião, primeiro, depois que eu tiver a experiência do fazer, e segundo, somente se eu tiver o sentimento puro vibrando de amor. Só nessas condições que eu posso começar a emitir algum tipo de orientação para mudar alguma forma, algum jeito da forma que o trabalho está sendo conduzido. Se eu não tiver a perfeita vibração de amor, eu não posso falar nada. O silêncio é a melhor coisa que me cabe. Se eu tiver 1 milímetro de raiva ou de irritação com o que está sendo feito, eu tenho que ficar em silêncio, porque vai estar falando mais alto o meu orgulho, a minha prepotência, a necessidade que ainda alimenta o meu espírito do controle de que as coisas sejam do meu jeito. Um segundo ponto para a gente também refletir, para que no dia a dia, na vivência em casa, com os filhos, com esposo, no trabalho, seja onde for, nas convivências gerais, é quando eu identifico algo que precisa ser feito e não foi feito. É uma realidade bastante comum também. As pessoas, trabalhadores, por exemplo, adentram dentro de templos religiosos, casas espíritas, enfim. Nossa, como o salão está empoeirado, fulano não varreu muito bem hoje. Nossa, como as cadeiras estão sujas, como é que ninguém limpou isso? Normalmente esse é o nosso movimento inicial, é aquele padrão vibratório de alguém precisa fazer. Quando a gente vivencia esse padrão, esse movimento interior do alguém precisa fazer, é novamente o homem velho falando dentro de mim, onde eu me sinto como se fosse o rei, a rainha, o superior, que deve coordenar o que todos têm que fazer e determinar o que os outros fazem. Por quê? Se eu realmente estiver vivenciando a humildade,
eu olho, cheguei mais cedo na casa espírita, vi aquela situação. O trabalhador humilde vai fazer a seguinte pergunta: alguém sabe onde tem uma vassoura? Eu queria dar uma varridinha no salão. Só. Ele vai buscar o trabalho, ele vai buscar cooperar e não vai entrar nessa sintonia de buscar os culpados, criar uma reunião para definir quem é que tinha que ter varrido e não varreu. Como é comum nós ouvirmos críticas dessa natureza. Alguém tinha que ter feito isso, deveriam ter feito aquilo. Quando, na verdade, a gente pode mudar o nosso olhar, e esse é o convite de Jesus, de enxergar nessas cadeiras empoeiradas uma oportunidade que Jesus está me dando para servir. É essa mudança de olhar que nós temos que ter. É esse movimento que precisamos começar a buscar da atitude humilde, do trabalho e do serviço em silêncio, de fugir dessa condição de instrutor, de professor, de comandante, de rei e buscar a função do aprendiz, da vivência do amor nas tarefas mais simples. Nós só podemos emitir qualquer tipo de sugestão nas tarefas do outro quando nosso coração estiver vibrando amor. Nós precisamos guardar que se tivermos qualquer manifestação de raiva ou irritação, o melhor remédio para nós é o silêncio. Porque essas emanações sustentadas por essas vibrações doentes da irritação, da exigência da eficiência plena, do perfeccionismo doente, todas essas emanações, elas na verdade só nos trazem aflições e é como se nós estivéssemos machucando a nós mesmos, a nossa própria malha perispirítica. Nós precisamos mudar em nossos corações esse entendimento do que seja servir. Nós ainda permanecemos na sintonia de querermos ser servidos. Ainda entendemos que a alegria vai ser conquistada, a felicidade vai ser vivenciada quando todos me servem. Mas a lei eterna é do dar de si, é do amor, é desse ato humilde de servir. E aí eu queria encerrar essa nossa primeira parte justamente com um trecho no qual André Luiz encontra com a sua mãe. Como todos sabem, a mãe do André Luiz está em esferas superiores acima de nosso lar e eles têm um diálogo que vai reforçar bastante o que nós refletimos aqui para que possamos pensar sobre como estamos servindo e entendermos de uma vez por todas que a única forma de alcançar a paz e a plenitude é nesse trabalho humilde, é dando de nós. Esse diálogo está bem no início do capítulo 16, também do livro Nosso Lar, intitulado Confidências. Ó minha mãe, exclamei comovido, diz André, deve ser maravilhosa a esfera da sua habitação. Que sublimes contemplações espirituais, que ventura! Ela esboçou um sorriso significativo e obtemperou. A esfera é elevada, meu filho, requer sempre mais trabalho, maior abnegação. Não suponhas que tua mãe permaneça em visões beatíficas à distância dos deveres justos. Devo fazer-te sentir, no entanto, que minhas palavras não representam qualquer nota de tristeza na situação em que me encontro no trabalho que busco realizar. É antes revelação de responsabilidade necessária. Que possamos nos esforçar
nessa busca e nesse trabalho constante para transformar todas as ações do nosso dia a dia num ato de humildade e de serviço no bem. Ao nos reencarnarmos, pedimos que os nossos amigos espirituais responsáveis pelo planejamento da nossa encarnação programassem uma vida de trabalho, de dedicação, de renúncia, para o nosso próprio crescimento espiritual. E aí, chegamos à Terra. Pais, na maioria das vezes, muito bons. Claro está que existem aqueles que se perdem pelo caminho e não sabem ser como deveriam ser como pais, mas também temos os pais amorosos, dedicados e que procuram nos auxiliar, dando para nós o melhor, dando para nós as facilidades para que a nossa jornada na matéria seja muito tranquila. E aí, resolvemos buscar o caminho, a prática de uma religião. Eis que a espiritualidade superior nos convida ao trabalho na seara de Jesus. Olhamos para nós mesmos e descobrimos dentro de nós a dificuldade que ainda temos para tolerar, para respeitar, para buscar trabalhar, dando o melhor de nós, porque isto redundaria, consequentemente, em um esforço que muitas vezes nós não estaríamos preparados, com vontade de realizar, buscando, obviamente, uma vida mais fácil. Mas urge não perdermos tempo com lamentações improfícuas. Isso eu não posso, isso eu não quero, isso eu não dou conta. Não, é lançarmos as nossas mãos ao arado das nossas imperfeições. E aí, olhamos bem para a tarefa com substância muito difícil, com muita exigência para que sejamos melhores, e nos perguntamos, mas por que é que nós fomos convocados a trabalhar na obra do Evangelho? Por que é que nós fomos convidados a levarmos, através da palavra edificante, o Evangelho do Senhor a outros corações? Por que é que devo dar de mim, buscando direcionar a casa espírita, onde tantos outros irmãos buscam aí o lenitivo e a paz? Porque somos convidados à assistência fraterna a irmãos desesperados, quando nos sentimos os mais endividados, quando nos sentimos realmente sem condições para o exercício dessa obra grandiosa de pertencer, de trabalhar
como servidor de Jesus nesses momentos da última hora que somos todos convidados. Muitos críticos, olhando para nós, sabedores do nosso caminhar, muitas vezes invigilante, na nossa juventude, perguntarão, mas como? Como é que aquela pessoa está nesse trabalho? O que é que acontece afinal? E aí, chega um momento que nós levantamos a nossa cabeça e, cheios de esperança, otimistas, felizes pelo convite recebido, dizemos que Jesus não veio convidar aos sãos, mas aos doentes da terra, que somos todos. E aí, nós sabemos das nossas enfermidades, nós estamos buscando modificar a nós mesmos, nós estamos trabalhando com muito empenho para sermos melhores, já que fomos dignificados com esse convite tão precioso. Jesus não veio para tratar os sãos, mas veio dar força aos doentes, que somos todos. E vejam só, nunca estamos a sós aqui na Terra. Sempre estaremos rodeados pelos nossos irmãos do plano espiritual. Se nós somos intolerantes, os nossos credores de outros tempos aproveitar-se-ão dessas características negativas que temos em nós para nos levarmos a errar ainda mais. No entanto, se buscamos tolerar, se buscamos nos solidarizar, se buscamos trabalhar, tendo em vista e como meta a nossa transformação, sem queixa, sem lamentação, agradecendo sempre pela oportunidade de estarmos aqui, de termos sido agraciados pela bondade infinita de Jesus, que nos deu essa oportunidade de trabalhar na sua seara. Chico Xavier, o nosso exemplo de humildade, de doçura, de amor. Um dia estava lá na reunião em Uberaba, chegou bem cedo, como sempre, e estava uma senhorinha já de idade, terminando de ajeitar as cadeiras para que as pessoas pudessem entrar. E aí, entrou Emmanuel, não disse boa noite, não disse nada. Foi lá e deu um beijo nessa senhora. Entrou Meimei, foi lá, não falou nada com Chico. Foi lá, deu um beijo nessa senhora. Entrou o doutor Bezerra, passou por Chico, foi lá e deu um beijo nessa senhora. Aí Chico, como bom mineiro, uai, o que está acontecendo hoje aqui? Todo mundo entra, ninguém nem fala boa noite para mim, vai lá e beija aquela senhorinha. Vem Emmanuel e diz, aquela nossa irmã, com tanta humildade, com tanto amor, preparou todo esse recinto para que as pessoas aqui chegassem e tivessem um ambiente de luz, de paz e de amor.
Sendo assim, busquemos fazer da nossa vida o trabalho com humildade, dando de nós o melhor, aceitando as oportunidades que nos são ofertadas, porque tudo que nos acontece não existe acaso, mas existe sim aquele aproveitamento que podemos fazer para caminharmos em direção ao Cristo. Amado Jesus, agradecemos ao Senhor pelas bênçãos deste dia luminoso. Agradecemos, Senhor, por esse céu que se veste de estrelas, nos lembrando de mundos felizes. Agradecemos pela terra que nos destes a morar, terra abençoada, onde os pássaros cantam te louvando, Senhor, onde as flores perfumam os ares, para que assim o nosso viver seja também um convite, porque o trabalho feito com amor pelos nossos pássaros, pelos nossos irmãos animais, pelos nossos irmãos vegetais, pelas águas, pelos minerais que se entregam para que tenhamos mais benefícios na nossa jornada. Busquemos caminhar com Jesus, tendo a gratidão, tendo o amor, porque somente o amor é que nos tornará realmente irmãos de todos aqueles que nos acompanham, mostrando a todos eles que nos transformamos por amor a Ti, ó Jesus. Abençoa a nossa terra, abençoa os que sofrem, abençoa os que se entregam por amor para que possamos ter uma vida mais em paz. Jesus, como um dia dissemos no circo romano, glória a Deus no mais alto dos céus, paz à terra, a todos os nossos irmãos. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite.